Queridas, querides, queridos, eu sou o Vincent Villari e eu vou falar da trilha da novela Pantanal, a primeira versão de 1990. Antes você já sabe o que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Pantanal foi uma novela escrita por Benedito Rui Barbosa em 1990. Fenômeno de audiência e repercussão, essa novela, que havia sido recusada pela TV Globo e que se tornou o maior sucesso da história da TV Manchete, revelou um pedaço do Brasil pouco conhecido até então, o Pantanal, com a exuberância de sua fauna e sua flora, sua cultura, suas lendas, seus folclores. Mas como assim o Pantanal pouco conhecido? Lembrando, gente, que em 1990 não existia internet, streaming, TV a cabo. O que a gente sabia do Brasil era o que a gente via nos livros, nos jornais e na TV aberta. Então, só quem viveu 1990 é que pode ter noção do impacto que Pantanal causou, não só na nossa teledramaturgia, como na nossa cultura. O êxito dessa narrativa contemplativa vai levar o autor a voltar para a TV Globo, onde ele vai escrever no horário das 8, Renascer, ambientado na Bahia, e O Rei do Gado, ambientado em Goiás. Em comum, as três novelas possuem como eixo a figura mítica do latifundiário heróico. Aqui em Pantanal, os protagonistas são José Leôncio, papel de Cláudio Marzo, considerado o Rei do Gado, e o seu filho Jove, papel do Marcos Winter. Playboy criado no Rio de Janeiro pela mãe, a sofisticada Madeleine, papel da Ítala Nandi, o Jove se apega à terra do pai ao ir visitá-lo e conhecer a pura e selvagem Juma Marruá, papel da Cristiana Oliveira, que dizem ter herdado de sua mãe, Maria Marruá, papel da Cássia Kiss, o poder de se transformar em onça. Além da paixão entre Jove e Juma, a novela apresenta ainda a nudez do elenco jovem, muitos banhos de rio, cenas de sexo e muita violência ao estilo pantaneiro. Os personagens morrem não só à bala, mas também devorados por piranhas, engolidos por sucuris, e a mocinha Juma chega a certa altura a literalmente destroçar um matador de aluguel. A bruteza e a beleza da região são representadas com propriedade não apenas pelo texto do autor, mas também pela direção contemplativa de Jaime Monjardim e pela trilha musical de Marcos Viana. A popularidade da novela impulsionou na vendagem desse álbum, que não traz hits radiofônicos. Ele é baseado na MPB tradicional, no sertanejo de raiz e no nada comercial rock sinfônico de Marcos Viana. Esse LP, lançado pela Block Discos, selo ligado a Polygram, vendeu, de acordo com as notícias da época, mais de 500 mil cópias, embora infelizmente os dados exatos tenham se perdido. Não é impossível que esse disco tenha sido a trilha de novela mais vendida do ano de 1990, e isso dá bem a medida do que Pantanal significou para a nossa teledramaturgia. Sobre a sua entrada no projeto, o Marcos Viana contou em entrevista para o Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan, que o Jaime Monjardim havia ficado muito feliz com a música que o Marcos Viana havia feito para a novela Cananga do Japão, que tinha sido a novela anterior a Pantanal. E aí o Jaime disse para o Marcos: a próxima novela é sua. E deu o livro para o Marcos Viana ler. Era O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Ia ser uma novela de escândalo, como todas as que a Manchete fazia. Como o livro é triste, trágico, então ia ser uma trilha taciturna. Eis que o Jaime Monjardim liga para o Marcos Viana e diz: esquece tudo, vamos fazer uma ode à natureza. E o Marcos Viana começou a rir, porque ele tinha um projeto de música sinfônica unindo diversas culturas. Percussão africana com instrumentos orientais, indianos, o que se chama atualmente de world music. E a primeira música que ele havia feito, 4 meses antes, se chamava justamente Sinfonia à Natureza. Ele mostrou esse material ao Jaime Monjardim e o Jaime adorou. Então, da Sinfonia à Natureza, o Marcos Viana extraiu os 2 temas principais da novela. Amor Selvagem, que era o tema de amor de Jove e Juma, e Pantanal, um pujante tema de abertura. Gente que entende, que sabe a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Velho mistério guardado no seio das matas sem fim. Tesouro perdido de nós.
distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Sobre as canções, o Marcos Viana conta que primeiro fez só a música, sem letra. Aí vieram 42 fitas de vídeo com stock shots do Pantanal. Ele via e aí ia fazendo música, e as letras começaram a surgir naturalmente enquanto ele via aquelas imagens. Tinha muita gente mandando possíveis temas para a abertura. O Marcos Viana mandou a dele, numa fita cassete, para o Jaime Monjardim, e o Jaime adorou. Disse que ia dar para o Milton Nascimento gravar com um coral. E assim ficou. Um bom tempo depois, o Marcos Viana foi perguntar para a secretária do Jaime Monjardim sobre a música, e ela respondeu: aquela música insuportável, o Jaime ouve aquilo o dia inteiro, aquilo é a abertura. E ele nem sabia. Ele fez outra gravação, mais bem cuidada, mas o Jaime não quis, porque a que tinha alma era a primeira. Então o que foi para o ar, a abertura que nós conhecemos, foi a fita demo, a primeira gravação do Marcos Viana, com a voz dele. Amor Selvagem foi outro espanto, porque é quase New Age. Ela foge totalmente do padrão estético das canções de amor e deu muito certo para o casal principal. Um mineiro restrito ao gueto de música progressiva, que até o ano anterior nunca havia saído de Minas e que agora estava no Rio de Janeiro fazendo música para um produto assistido por dezenas de milhões de pessoas, ele se sentiu rei. Para emoldurar a ambientação bucólica, há ainda Triste Berrante, a mais famosa toada caipira de Adalto Santos, composta em 1978 e gravada em parceria com Solange Maria, Um Violeiro Toca, de Almir Sater e Renato Teixeira, gravada pelo primeiro, e Comitiva Esperança, sobre a qual o Sérgio Reis contou em entrevista ao Teletema que fazia 5 anos que ele queria gravar. Só que o Almir Sater, que havia composto a música em parceria com o Paulo Simões, não deixava. Porque o Almir tinha feito a música para um filme sobre uma travessia no Pantanal. Com ele, o Paulo Simões e uma comitiva. Daí a letra da música: nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. O Almir Sater filmou tudo e fez a música para ser o tema desse filme que até hoje ele não lançou. Quando o Benedito Rui Barbosa convidou o Sérgio Reis para a novela, o Sérgio falou: puxa vida, traz o Almir Sater também. Ele é pantaneiro como eu, conhece a região, vai ajudar muito. E vai ficar bonito, porque eu não vou ficar cantando sozinho, como eu fiquei na novela Paraíso. Aí trouxeram o Almir, que não queria fazer a novela. Foi o Sérgio Reis que convenceu. Na noite em que o Almir Sater chegou, estava todo mundo ali na sala da fazenda do Sérgio Reis, todo mundo conversando, jogando pôquer, gamão, o Almir Sater ali na dele, quieto, sério, tímido. Aí o Jaime Monjardim falou pro Sérgio Reis: pega a viola aí, me mostra o que você tem de repertório. E aí o Sérgio Reis aproveitou para sacanear o Almir Sater. Falou: tem uma música que esse aí não me deixa gravar. E o Sérgio Reis forçou o Almir Sater a mostrar Comitiva Esperança, porque o Almir Sater não queria. O Jaime Monjardim ficou louco, ele adorou, falou: eu quero essa música gravada e vocês vão apresentar essa música no programa de domingo da Manchete. Eles foram então para o Rio de Janeiro e gravaram a música em estúdio para entrar no programa. E foi assim, na marra, que Comitiva Esperança entrou na novela e na carreira do Sérgio Reis. E é esse sucesso que a gente conhece até hoje. Sobre a sua participação na novela como cantor e como ator, o Almir Sater confirmou que sim, quem fez o convite para ele foi mesmo o Sérgio Reis, mas a princípio ele imaginou que fosse entrar apenas como cantor. Foi o Jaime Monjardim que propôs a ele um papel, um personagem, e o Almir ficou hesitante, tal, considerou a ideia, acabou topando e não se arrependeu. Para ele foi um divisor de águas, porque o seu trabalho se restringia até então a um certo segmento. Com a novela, ele começou a ser procurado para tocar no Brasil inteiro, a reboque do personagem que ele interpretava. O Sérgio Reis e o Almir Sater interpretaram na novela, respectivamente, os peões violeiros Tibério e Trindade. A parceria foi tão bem sucedida que depois eles voltariam a formar dupla na novela O Rei do Gado. O Almir Sater contou ainda que ele e o Sérgio Reis ficavam pensando em músicas para trilha, no que cantar nos próximos capítulos, porque no início era tudo meio de improviso, tudo mais à vontade. E aí o que dava certo, eles voltavam a tocar, eles repetiam.
Outra dupla importante aqui é Sai Guarabira. Eles gravaram para a trilha duas canções, Estrela Natureza, que era tema primeiro da Maria Marroá e depois da Juma, e Quem Saberia Perder, gravada com Ivan Lins, tema do protagonista José Leôncio. O Sá contou em entrevista ao Teletema que ele teve uma namorada que era da cidade de Americana, e aí ele fez uma música chamada Estrela Americana. Estrela Americana, precisamos demais te ter sempre por perto na calma e santa paz. E aí, quando o produtor musical de Pantanal, o Guti Carvalho, pediu para eles uma música ecológica, o Sá se lembrou dessa música. Eles mexeram um pouquinho na letra para a música caber na novela, né? Estrela Americana se tornou Estrela Natureza, e aí o Sá nunca mais viu a menina de Americana. Mas esperamos que com esse vídeo ela saiba que essa música foi feita para ela. Quem Saberia Perder foi feita 100% para a novela, com base na sinopse. E vamos de MPB. Apaixonada, Boleirão de Tunai, na voz da Simone, era o tema da Irma, personagem da Elaine Cristina, que amava em silêncio o cunhado José Leôncio e acabava se envolvendo com o peão Trindade, papel do Almir Sater, aquele que tinha um pacto com Cramulhão. Memória da Pele, canção de João Bosco, sobre a qual ele contou ao Teletema que a letra foi escrita pelo Wally Salomão baseado em uma noite passada no Tabares, que foi um famoso cabaré baiano. O João Bosco musicou e quem gravou primeiro foi a Maria Bethânia. Ele acha que ficou ótimo como tema da Ítala Nandi, a Madeleine. Ele já havia cantado o tema da Ítala Nandi em outra novela, Direito de Amar, e isso deixou muito feliz, porque ele é muito fã do trabalho dessa atriz. Temos também o primeiro sucesso do Orlando Moraes, Divinamente Nua a Lua. Era o tema da Guta, papel da Luciene Adame, que após estudar em São Paulo, ela volta para a fazenda do pai, fazendeiro Tenório, papel do Antônio Petrin, que era o grande rival do José Leôncio. A Guta logo se entrega aos prazeres do sexo no Rio, com o Jove e com o Tadeu, papel do Marcos Palmeira. Era um peão chucro, meio irmão do Jove por parte de pai. O Orlando Moraes contou em entrevista ao Teletema que ele fez a letra para uma peça que ele estava criando para a esposa dele, a Glória Pires. E aí o Caetano Veloso, que é seu amigo, viu a letra e decidiu musicar. A peça acabou não acontecendo. Sabemos que Glória Pires até hoje não pôs os pés em um palco. Mas ele adorou o resultado da música. Quando Orlando Moraes gravou o disco pela Som Livre, o Guto Graçamelo, que estava produzindo o disco, mandou para a Manchete, onde ele estava trabalhando naquele momento. E eles gostaram, eles acharam que Divinamente Nua a Lua tinha tudo a ver com o clima da novela. O Orlando avalia que foi muito importante para a sua carreira ter uma música nessa novela de tanto sucesso. Isso lhe abriu muitas portas e lhe deu incentivo para continuar compondo e cantando. E ainda dois temas instrumentais. Castigo, sucesso de Dolores Duran em 1958, aqui no saxofone de Léo Gandelman, e No Mundo dos Sonhos, versão de Robertinho do Recife para Pepperland, peça orquestral composta em 1968 para o filme musical dos Beatles, Yellow Submarine. A guitarra distorcida do Robertinho do Recife ilustrava lindamente o encanto do Jove diante daquelas novas paisagens para ele, daquela exuberância. Ficou lindo. A segunda trilha, que traz na capa Luciene Adame, que estava fazendo muito sucesso como a Guta, essa trilha contém a versão estendida do tema de abertura, aquela que o Marcos Viana disse que gravou com mais cuidado e que foi preterida pelo Jaime porque ele achava que a gravação com alma era a primeira, a da fita demo. A trilha traz ainda mais 5 temas instrumentais do Marcos Viana. A Glória das Manhãs e Paz, extraídas do repertório do seu conjunto, Sagrado Coração da Terra, e Reino das Águas, Espírito da Terra e Noite, feitos para a novela com base na Sinfonia Natureza. Reino das Águas foi muito associado ao Velho do Rio, também interpretado pelo Cláudio Marzo. Ele era o espírito do pai do José Leôncio, o Joventino, que havia se tornado o curandeiro da floresta, com poderes inclusive de se transformar em sucuri. Entre os temas cantados, os destaques são Cantar, canção de Godofredo Guedes, pai do Beto Guedes,
num dueto do Caetano Veloso com a jovem intérprete baiana Silvia Patrícia. Era o tema do José Lucas de Nada, papel do Paulo Gorgulho. Ele era o filho bastardo do José Leôncio e acabava se apaixonando pela Juma, fazendo então triângulo com o meio-irmão Jove. Mas é com a Irma, tia do Jove, que ele fica no final da novela. E tocando em frente, de Renato Teixeira e Almir Sater, num registro muito marcante da Maria Bethânia. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Essa lindíssima toada foi encaixada na novela como tema do casal Tadeu e Zefa, que era o papel da Giovanna Gold, a empregada brejeirinha e atrevidinha do Tenório e da Guta. Tocando em frente vai se tornar um tema fetiche da nossa teledramaturgia, voltando a tocar em várias outras novelas posteriormente. Para a novela, o Renato Teixeira e o Almir Sater gravaram respectivamente duas célebres guarânias, Saudade, composta na década de 1960 por Mário Palmério, então embaixador do Brasil no Paraguai, e Xalana, considerada a música símbolo do Pantanal e a primeira fusão da música brasileira com a paraguaia, composta na década de 1940 pelo ítalo-brasileiro Mário Zan. Ah, Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando o meu amor. A princípio, Almir Sater havia gravado um trecho de Xalana de improviso, para ilustrar uma cena. Mas a repercussão foi tão positiva que a música se tornou frequente na novela, entrou na trilha e se tornou a gravação de maior sucesso de sua carreira. E o Almir Sater ainda compôs para a novela, com o Sérgio Reis, a toada Peão de Boiadeiro, que o Sérgio Reis gravou para o seu personagem, o Tibério. E também foram compostas e gravadas para a novela as canções Meu Coração, de João Caetano, que embalou a paixão do José Lucas de Nada pela Juma, e Garça Branca, de Marcos Viana com Cláudio Nutti. É o tema da Maria Bruaca, personagem da Ângela Leal. Ela é esposa do Tenório e mãe da Guta, uma mulher ignorante, mal amada que se apaixona por um jovem peão, o Alcides, papel do Ângelo Antônio. Coração de Bruaca é tuiuiu que não quer voar, jardim velho que solta flor, se a chuva do amor cair e lavar. E foi lançado também o álbum Pantanal Suíte Sinfônica, com os temas instrumentais criados pelo Marcos Viana. Então temos aqui a Glória das Manhãs, Paz, Espírito da Terra, Reino das Águas e Noite, que estão presentes no álbum anterior, no volume 2, a versão instrumental do tema de abertura e as inéditas Onça Pintada, Pulsações da Vida e Sinfonia Natureza, que foi o ponto de partida para o desenvolvimento de toda a trilha. O Marcos Viana nos contou que quando a Block Discos quis lançar, ele não autorizou, porque ele queria dar uma finalização melhor para as músicas. Daí saiu quando a novela já estava acabando. Poderia ter vendido 100 mil cópias, vendeu, segundo ele, 30 mil. Ele avalia que errou ao ser tão purista, era melhor ter deixado seguir. Muita coisa ele trouxe pronta, como Pulsações da Vida, que era uma música sinfônica com atabaques que tocava muito. Paz, A Glória das Manhãs, a própria Sinfonia Natureza também vieram prontas. Hoje, vejam só, o Marcos Viana não acha que essa trilha foi a melhor que ele fez. Ele avalia que a trilha de Pantanal foi repetitiva, porque em vez de focar apenas nesse trabalho, ele acumulou outros em paralelo. Lembrem-se de que estávamos em 1990 e ninguém tinha dinheiro no bolso, gente. Plano Collor. Mas ele participou de Pantanal até o fim. E ele lembra que era uma loucura, porque a Manchete estendia a duração dos capítulos durante a exibição. Eles começavam a ampliar e editar o vídeo de acordo com a audiência. Chegava a ficar 20, 30 minutos a mais no ar. E ele ficava lá fazendo música, sonorizando ao vivo, para aumentar o bloco e manter a audiência alta. As cenas inseridas eram as famosas cenas de natureza, tuiuiu voando, tudo pré-gravado. E as músicas que ele tocava na hora não eram apenas as que já existiam. Ele teve que improvisar muito também, imitando o som de viola no teclado,
tudo para expandir esses blocos. Mas foi uma experiência muito positiva. Foi muito forte para todos que participaram desse projeto tão vitorioso e feito com tanta paixão. E você? Assistiu Pantanal, a de 1990? Ou assistiu só o remake? Ouviu os dois? E qual você preferiu? E os discos você teve? Como é que Pantanal marcou a sua vida? Conta pra mim! Beijão!